Fala Dev, seja muito bem-vindo ao nosso canal, nosso espaço para discutir desenvolvimento de software, arquitetura, design, tecnologia no geral, né? Já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você não é inscrito, né? Vamos ajudar a engajar, né? A crescer esse espaço aqui no YouTube, vamos fazer o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante. Se você entende esse conteúdo assim, eu te convido, eu te peço a deixar o seu like, a se inscrever, a ativar o sininho, para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo, né? Que enfim, visa ser mais um espaço aqui para a gente discutir, para a gente conversar e evoluir junto, beleza? Então vamos direto ao assunto do vídeo, vamos falar, vamos discutir. Esse não é um vídeo técnico, né? É um vídeo sobre opinião, sobre tendência de mercado, né? E eu resolvi deixar aqui os meus centavos, né, de contribuição. Diversos outros vídeos aí de diversas pessoas falam a respeito disso. Mas e aí, com o impacto da inteligência artificial, será que o programador, especialmente o programador júnior, vai continuar existindo? Será que faz sentido para as empresas contratarem um programador júnior, né? Que é aquele que está começando a carreira, que ainda está ali aprendendo, né? Aquele cara que normalmente auxilia, né? O pleno, o sênior, né? O arquiteto, né? Em tarefas ali normalmente mais repetitivas, né? Não tão críticas, né? Que é aquele ciclo natural para ele pegar casca, para ele ir aprendendo, né? O negócio e a linguagem, né? A tecnologia aos poucos. É assim que essa posição, né? Vinha se colocando no mercado há muitos anos, há algumas décadas, né? Só que, pessoal, assim, a nossa profissão, como qualquer outra, né, ela evolui ao longo do tempo, né? Os LLM certamente vão impactar a gente, já estão impactando, né? É até difícil mensurar o que vai acontecer, na verdade, a gente tem muitas opiniões, análises, né? Algumas mais embasadas, outras menos. Mas a real é que a gente não tem ainda noção exata do que vai acontecer, né? A gente vai vendo, porque as LLMs também vão evoluir, né? Elas não vão ficar paradas no estado em que elas estão. E cabe a gente ir avaliando, né? Ir acompanhando essa evolução e procurar se adaptar, né? Então, o que eu acho, né? Qual que é a minha opinião em relação a isso? Bom, toda carreira evolui, né? Se você voltar ali aos primórdios do desenvolvimento da programação, o pessoal usava cartão perfurado, né? Era uma programação roots, hardcore, digamos assim, né? É um erro, você tinha que corrigir, fazer outro cartão, enfim, era um outro cenário. E isso evoluiu, né? Falando muito rapidamente sobre isso, para uma programação mais digital, já em terminal, né? Você passou a ter sistemas operacionais mais acessíveis. Depois, com o tempo, vieram as linguagens de programação propriamente dita, né? As de alto nível. E aí isso foi evoluindo também, né? Você teve os paradigmas de programação, paradigma estrutural, paradigma funcional, né? Orientado a objetos, né? Até o paradigma lógico, aí, quem lembra aí de Prolog, né? E com isso depois começaram a surgir os frameworks, né? As bibliotecas de software, tudo, né? Foi uma evolução ao longo do tempo para que a vida do programador ficasse, né? Mais fácil, né? Para que ele pudesse focar em quê? E esse é um ponto importante, focar em negócio, né? Focar nas áreas críticas do software que demandam atenção e julgamento humano, né? Digamos assim. É difícil a gente saber ou prever até que ponto irão os LLMs, né? Até que ponto eles vão invadir essa área que hoje né, é a consciência humana, né? Que não é tão lógica assim, né? A gente avalia muito mais coisas que, né, um monte de documentos e cruzamento de dados, a gente avalia o contexto, a gente avalia emoções, a gente avalia muita coisa que está envolvida em um projeto, né? Que tem pessoas e etc. Mas o que eu acho em relação a tudo isso? Pessoal, tarefas repetitivas, né? Criação de scripts, né? Ali pontuais, né? Encaixotados, muito bem coesos, que fazem aquela funçãozinha só e não tem uma integração de maior nível, né? Tarefas, geração de boilerplate code, né? Que é aquele código de infraestrutura mais repetitivo, por exemplo, código para enviar e-mail, código para salvar um arquivo, né? Em um disco, fazer I/O, essas coisas mais elementares, né? Se atualmente, antes das LLMs, isso já estava assim, praticamente resolvido, né? Com os frameworks, as próprias bibliotecas que já vêm nas linguagens de programação, você pega aí Java, C Sharp, Python, já tem, né? Já tem biblioteca pronta para tudo isso, né? Agora com os LLMs, fazer esse tipo de código muito focado ali, muito genérico, para especialmente funções de infraestrutura ou até, né, funções de negócio, mas que não demandem uma análise mais crítica, né, mais ampla, né, que envolve de repente uma integração com outro sistema, né, você fazer uma
um paralelo aí entre os sistemas envolvidos, ponderar risco, ponderar benefícios e ver essas tarefas mais encaixotadas, né, que eram clássicas aí do programador júnior, né, que às vezes chegava o sênior, você vai implementar esse caixotinho aqui, esse caso de uso aqui, né, isso para mim vai morrer, né, isso qualquer LLM já faz hoje, né, você pode gerar código, você pode gerar documentação de código que ajuda muito você, por exemplo, entender um projeto que já existe. Né? É muito comum você ter projetos de software que não tem documentação, você só tem o código-fonte, que aliás é a melhor documentação que tem, né? Apesar de não ser tão claro assim, mas como dizem, né, os antigos, a verdade está no código. Né? Lá é que diz exatamente o que o software faz. Porque a documentação, se você não tiver um processo de manter ela atualizada, vocês sabem o que acontece, ela fica desatualizada, ela fica incompleta, né? Às vezes ela está atualizada, mas não está completa. Então a verdade está no código. E você pode, evidentemente, subir, né, um projeto de código para uma ferramenta dessa e pedir para que ela gere uma documentação mais técnica, para que ela tente inferir regras de negócio a partir dali. Né? Talvez ela não vai te atender 100%, mas certamente alguma coisa útil ela vai produzir, ela já vai te colocar ali nos 70%, já vai facilitar a sua vida. Quer ver uma outra coisa que um LLM é muito útil e que acho que vai impactar no mercado de programadores, isso eu diria que até além do júnior, migração de programas entre linguagens, isso aí as ferramentas já fazem automaticamente. Né? Se você pegar um código PHP, por exemplo, chegar numa ferramenta dessa e falar migra isso aqui para Java, está migrado. Né? Esse tipo de projeto ele vai acabar, ou pelo menos ele vai diminuir muito. Né? Porque assim, o que as equipes vão ter que fazer é revisar o código, testar, né? O próprio LLM pode gerar código de teste unitário também, né? E tocar o barco, né? Então, assim, tarefas repetitivas, tarefas muito elementares, muito isoladas, muito encaixotadas, né? Que eram ali a tônica do desenvolvedor júnior, né? Aquele júniorzão que estava começando, para mim vão acabar. Tá? Na verdade, já estão acabando, né, em muitas empresas que estão descobrindo o poder aí dessas ferramentas. E aí, estou falando de ChatGPT, o próprio Copilot lá do GitHub, que é fantástico. Né? Quem ainda não experimentou, quem ainda não usou, eu recomendo que use. Né? Ele está ali como um verdadeiro assistente, né? Que eu acho que é o papel que a gente tem que buscar nessas ferramentas atualmente. Sem falar aí no Llama, né, da Meta, o Gemini do Google, e assim sucessivamente. Então, o que eu acho, né, que programador, desenvolvedor que está começando tem que buscar, né? Pessoal, a barra subiu invariavelmente, né? A gente tem que começar a se focar, além de saber programar, claro, que a gente precisa avaliar os resultados de uma LLM, né? O output de uma LLM, a gente ainda precisa saber programar, isso a gente não pode esquecer, a gente não pode simplesmente virar um ordenador, né, que vai pedir para a LLM gerar código e a gente vai pegar aquilo e botar em produção, né? A gente tem que saber. Então, assim, a capacitação nos conceitos básicos de programação, estruturas de dados, nas próprias linguagens em si, saber os paradigmas, isso ainda é essencial, tá? Até para você saber usar essas ferramentas como seus apoiadores, como seus assistentes, né? Que esse é o papel que eu entendo que elas devem ter. Mas, além disso, né, é necessário começar a ter uma visão mais ampla, estudar arquitetura de software, design de software, já desde o início, né? Assim, a gente sabe que o aprendizado ele vem com o tempo, com a prática, mas a gente tem que estimular também. Era uma coisa que normalmente, né, você quando começa a transitar ali para pleno, que normalmente o programador começava a se preocupar com isso, mas eu acho que agora já é algo que tem que ser buscado desde o início. Entender o papel da arquitetura, o papel do design, o papel da implementação, qual que é a diferença dessas três coisas no processo de desenvolvimento de software. Pessoal, isso é muito importante. Além de, né, aprender o negócio que você trabalha o quanto antes, né, não ser aquele programador que se foca apenas em programar sem saber o que está acontecendo. Isso é essencial, pessoal. Eu diria que até antes das LLMs, mas agora ficou mais crítico. É você procurar entender o teu domínio de negócio, procurar entender, né, o seu domain, né, que você trabalha. Por que você está fazendo aquilo ali? Qual o valor que aquele software vai agregar? Isso é muito importante até para você fazer análise, para você saber entender. Porque você entendendo o que você está fazendo, é mais fácil você pensar em soluções, avaliar as ferramentas que você tem e pensar em soluções. E assim, no fim das contas, né, pessoal, a ideia é que a gente, né, continue fazendo
o nosso trabalho de seres humanos, né, e utilize os recursos tecnológicos, né, como a gente sempre fez ao longo das últimas décadas, para auxiliar a gente nas tarefas mais repetitivas, menos nobres, né, nas tarefas ali que consomem muito tempo, que podem muito bem ser feitas por máquina. Migração de código, como eu falei, geração de documentação, geração de código, né, para a gente juntar essas peças do quebra-cabeça e focar em análises mais complexas, né? Especialmente aí que tangem sistemas muito grandes, né? Decisões aí que têm que ser tomadas visando escalabilidade, requisitos não funcionais complexos, né? Integrações com sistemas externos, qual ferramenta que você vai usar, né? Você vai usar uma fila, você vai usar um web service, você vai usar... Enfim, são muitas as opções, né? Mas como eu pontuei no início do vídeo, é difícil saber, né? Isso aí que é uma análise, é a minha opinião. Inclusive eu convido você a deixar a sua, né? Você concorda com o que eu falei? Você acha que não, que a profissão vai acabar? Ou você acha que, né, essas ferramentas não ameaçam a vida do programador, né? Que nem todo mundo deve usar? Enfim, deixa a sua opinião, vamos bater um papo a respeito disso. E isso, né, sem citar o que obviamente vai acontecer e já está acontecendo, né, que quando você sai da esfera tecnológica e pensa em business, em empresa, é óbvio, né, que tem muita empresa já pensando em cortar custo com isso, né? Para que ela vai pagar programadores júnior que só sabem fazer aquilo ali, né? Sendo que você tem LLMs que geram código e já fazem boa parte desse trabalho, né? Isso vai ter efeitos colaterais, isso vai de repente sobrecarregar os programadores plenos, os sêniores, né, que vão ter menos júniores na equipe para auxiliar, né? Enfim, são muitas possibilidades, mas se eu fosse você, eu me capacitaria o quanto antes em arquitetura, design de software, em análise de negócio e entender, né, o domínio que você trabalha. Isso é essencial. Beleza? Deixa aí sua opinião, deixa o seu like se você não deixou, caso você tenha curtido o conteúdo, se inscreva no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.